Hey galera, aqui é o Uracartoon trazendo mais uma review atrasada de A Casa da Coruja, ou da Owl House, com um dos episódios mais importantes para a história que está sendo contada na segunda temporada sobre Philip Whitby, o cara que escreveu o diário sobre o mundo humano, como fazer a porta que Luz está tanto tentando desvendar. Elsewhere, Elsewhen, ou Em Outro Lugar, Em Outro Tempo, é o 12º episódio da segunda temporada que segue a folia no desfile do Dia dos Covens e começa com Luz tentando desvendar uma coisa e tem lá um quadro com várias ligações e anotações sobre como que ela vai voltar para o mundo humano ou fazer a porta. Já que ela não tem ideia do que errou na porta original se seguiu todas as instruções à risca, tendo seu ratinho, comedor de conhecimento ao lado, se sentindo tão correndo em círculos quanto ele. Lá embaixo, Rory fazia um braid a Lulu pelo seu novo emprego de curadora assistente do museu, estando cercada pelos seus amigos, tipo Morton, o cara das poções, ou Steve do Coven do Imperador, também vendo a mãe delas ali mais uma vez. Lu chega um pouco atrasada pro brinde, só que Lilith estava lá fora falando com Flora the Explorer, uma grande referência a Dora a Exploradora até na aparência, que era sua mentora no Coven do Imperador e veio agraciar a festinha dela também. Já que Belos queria ter certeza de que ela não se meteria em encrenca e também queria devolver uma caixa com as coisas da Lilith que tinha na sua sala quando era líder do Coven, saindo de lá em grande estilo apanhando um bicho no ar e vazando, porque ela é uma celebridade exploradora radical. Lilith fica muito triste com o seu novo emprego, porque sente que ela é muito chata em comparação à Flora, que torna a história algo tão interessante, determinada a montar uma exposição para o museu que vai fazer até os pelos do Titã se arrepiarem. E nessa hora vemos bem como Lilith desistiu de dar progressiva em seu cabelo e está voltando a tê-lo cacheado. Numa nova entrada do diário de Philip, ele tinha percebido que estava no ano 1660 na contagem humana e ficou lá por décadas e décadas na sua busca até achar uma saída. E ele conseguiu reunir tudo o que precisava para fazer a porta, incluindo o sangue de Titã. Só que o que resta agora é achar o colecionador, dando para vê-lo entrar numa porta ornamentada e com duas figuras rabiscadas. Porque ele e suas companheiras tinham que encarar uma fera e, pelo que dá a entender nessa entrada, só o colecionador pode ajudá-la a criar a porta perfeita. Isso é muito peculiar porque ficamos sabendo da existência do colecionador no episódio Knock 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 on Who's Door, em que foi ele que atacou a besta coruja muito tempo atrás, a besta coruja que divide o corpo, e transformou a criatura numa maldição. E na real é mais capaz que seja a colecionadora, porque a voz era bem feminina. Anyway, achei muito aleatório ela ser tão crucial para a criação da porta. Nem Ida nem King nunca ouviram falar nessa tal colecionadora, só que Luz sente que falhou tanto na primeira porta que fez que ela tem que melhorar. Queria só poder voltar no tempo e falar com o Philip. Perguntando a Ida se existe magia de viagem no tempo, respondendo que não que ela saiba. Contudo, existem alguns mitos que ela buscava quando era jovem e fala sobre isso. Após mostrar vários mitos que todos existem, como gambás, mostra as poças do tempo, buracos místicos d'água que conectam diferentes eras do tempo e só aparecem uma vez em cada lugar. Ida costumava arrastar Lilith para essas buscas com ela, só que nunca acharam realmente nenhuma poça. E Lu já sabe o que vai fazer, pegar naquele livro e indo atrás da Lilith que estava montando sua exibição super aventureira especial sobre os balaústres da era Edwardiana. Só que assim que Luz mostra as poças para ela, acaba mudando de ideia porque aquilo é bem melhor. Tem até um rastreador para poças que deve estar na caixa de tralhas que Flora trouxe, só que ela nunca conseguiu energia o suficiente para fazê-lo, trazendo um pouco da coisa perfeita para conseguir isso, sangue de Titã. Com um pedaço da luva encharcada de sangue de Titã, Lilith e Luz saem em busca dessas poças, que depois de passarem a madrugada toda procurando, Lilith tinha certeza que chegaram no lugar certo, até porque checou seus cálculos 3 vezes, mas quando chegam no lugar, é só uma enseada que dá para o mar, sem nenhuma poça vista. E a gata tropeça numa pedra. Enquanto Lilith se lamentava que errou demais e que ela poderia ser a errada, Luz acaba acidentalmente achando uma poça invisível que a levava para um período semelhante ao Adeano para nós e que só tinha fogo, lava, mas algumas criaturas assustadoras. Lá estão as poças temporais, ninguém nunca as achou porque ficam camufladas no chão, e foi na própria cabeça que Lilith tinha tropeçado. Todos os buracos da praia levavam para épocas diferentes, só que não no espaço. Todos davam naquela mesma praia em períodos diferentes. E depois de uma busca rápida, Luz achou a Bonus Brew de 1600 e bolinha, e que todo mundo hei de falariam na segunda pessoa do singular e do plural. Só que Lilith tem um pouco de medo do paradoxo que elas podem criar, de maré subir e elas ficarem presas para sempre porque aquelas poças desaparecem, ou até do efeito borboletão. Mas ela é uma historiadora maneira e cai de boca na exploração. Já na casa da coruja, Mama Gwendolyn chega e fala na lata que o pai da Ada queria vê-la, não querendo de jeito nenhum fazer isso, mas ele já está lá fora. Deixando King mega ansioso para conhecer o seu avô, ficando animado em contar ao seu neto que Del Clawthorne era especializado na manufatura de palismãs e que ele era o melhor, mas ainda não está nem um pouco preparado para isso.
Na Bonesborough do passado, elas pegam os chapéus para passarem despercebidas, com Lilith tendo muito medo porque nessa época a magia selvagem era totalmente liberada, podia encontrar coisas muito assustadoras. Só que é tudo bem mais civilizado do que no tempo atual da série. Todo mundo vive na maior paz e todos fazem a magia que querem. Desde abominações, cura, concerto, música e etc. Em que Luz quer saber mesmo por que o Imperador baniu a magia selvagem. E de acordo com aquele mentiroso, era porque o Titã supostamente não gostava. Imperador não, viu? Um médio. E aí Luz começa a perguntar a todos se ouviram falar de Philip, o humano, coisa que deveria ser fácil já que ele é tão diferente. Só que nenhum dos nobres aldeões tinha ouvido falar dele, isso até ouvirem o nome dele de fundo falado por uns caras. Em que o acham já meio velho e barbudo sendo intimidado por dois demônios que zoam a tal parceria deles e do que ele escreve no diário, quase o queimando se Luz não tivesse impedido. Ou seja, como Lilith chutou a própria cabeça e Luz acaba de salvar o diário que ela tenta ler no futuro, isso significa que o conceito de viagem no tempo, nesse universo da série, é uma coisa única e imutável. Tudo que elas pensam em fazer já está traçado e destinado e nada vai realmente mudar. Enquanto isso, no presente, Ida tentava fugir para não falar com o seu pai, não dando muito certo pelos meios convencionais, pensando em se fantasiar de alguém para escapar. Depois que Luz o defende, os demônios o deixam pra lá, mas avisam que ele não é um cara bom quando mandam perguntar do irmão deles, Presa Azul. Isso porque eles são os Presas Verde e Vermelho, e também o que houve com o talismã dele. Vendo que o diário caiu, Luz pega algumas páginas e percebe que ele já foi no Lago do Eclipse, também vendo que tem uma anotação de duas pessoas e perguntando quem é aquele, mas aquilo é particular. Claramente, ele e o irmão perdido e misterioso de Philip. Antes de ir embora, achando que iam pegar no pé dele também, Luz diz que veio porque ouviu falar das realizações dele e sabe o que é estar longe de casa. Mas ele não tá interessado, nem na história dela, nem em dinheiro, ou no amuleto já que tá mancando, só parando pra ouvir quando diz que pode ajudar a encontrar o colecionador. Nossa, que interesseiro, hein? E nisso Luz inventa mais histórias, mudando o nome dela pra Luzura e dando outro nome pra Lilith, e segue em Philip até uma caverna que tá bem escura e por isso ela faz um glifo de luz. Coisa que acha fascinante porque também usa pictoglifos, como ele chama. Demorou anos para encontrá-los e já sabia todos, exceto o que Luz acabou de ensiná-lo. Ficando muito excitada porque acharam essas coisas do mesmo jeito e ensinou algo novo para ele. E quando Lilith faz uma cara desconfiada, elogia ela da forma mais barata possível. E de qualquer forma, ele diz que também sabe alguns truques, pegando um graveto e desenhando no chão da caverna, e nisso surge um mega glifo feito por pelo menos 21 glifos juntos de planta, gelo e fogo, que é uma verdadeira bruxaria, viu? Porque eu não sei como esse homem conseguiu chegar nessa combinação tão específica e saber que dá certo. Sendo nada menos que uma magia de teletransporte, os levando direto para o colecionador. Em casa, Ida se fantasiou de Lilith, Gwen se sente humilhada pela filha achar mesmo que ela cairia naquilo, e quando estava prestes a meter o pé, seu pai a escuta se preparando para ir e sabe que não pode obrigá-la a falar com ele. Sempre chegou tarde e parece que fez isso mais uma vez, decidindo agora ficar. Na linha do tempo passada, os três chegam em um tipo de hall muito esquisito e muito bem ornamentado e bem feito, com Luz querendo saber onde estão, e quando olha pela janela, ou melhor, pelo buraco, estão no crânio do Titã, dentro do crânio dele, curiosamente onde Belos disse que seria o local do Dia da União, fazendo Lilith tremer nas botas porque aquilo é solo sagrado, não deveriam estar ali. Mas continuam até chegar numa porta esquisita. Todas as lendas dizem que o colecionador vive ali, só que ele é muito frágil e não consegue desvendar a porta, coisa que fica por conta de Lilith e Luz, mas no meio, Lilith começa a estranhar que a maior parte do enigma já está resolvido e Philip diz tudo o que elas querem ouvir, confiando e elogiando. Isso soa muito familiar. Talvez se referindo ao Belos quando trabalhava para ele, a enganou quando dizia que ia curar a Ida, deixando-a resolver aquilo enquanto vai falar com ele. E Luz o pega escrevendo no diário que conseguiu derrotar a fera sozinho, que não pôde salvar suas companheiras, e já tinha o desenho do bicho que tem lá dentro antes de entrarem. Nessa hora, Lilith abriu a porta e é pega pelo bicho, e Philip revela que só precisava de um sacrifício. Espera que durem mais que o Presa Azul. Temos um talismã azul na bolsa dele pouco antes, ou seja, deixou o Presa Azul para morrer e ainda ficou com o seu talismã. Fora que aquela imagem que Luz viu no começo do episódio sobre a entrada no diário dele era desse momento de agora, dessa porta, desse lugar, e as duas companheiras dele rabiscadas eram Luz e Lilith. Por isso que eu digo que a linha do tempo aqui é só uma, e tudo que elas pensam em fazer, já fizeram. E se Philip é tão mentiroso assim, na entrada sobre o diário do Eclipse, que ele disse que os seus companheiros não conseguiram sobreviver, etc., ele pode muito bem só ter usado eles de sacrifício para morrer na sua frente e voltou sozinho.
Aprenderam, né, gente? Quando você desconfiar muito de uma pessoa, você faz alguma coisa e não continua seguindo até ver onde é que dá. E por isso o Luz teve que se concentrar em salvar a Lilith de um Stone Sleeper que ficava nessa sala, enquanto o Philip pegava o que queria. Não tinha o colecionador lá dentro, e sim um tipo de disco com o símbolo dela, a marca da lua crescente, em que Luz só percebeu agora que ele é um babaca que as usou de isca viva com muito orgulho, só se teleportando de lá e esperando que elas e suas mentiras de bruxa sobrevivam. Em meio à morte quase certa, Luz percebe que deveria ter ouvido a sua titia Lilith, percebendo agora que ela realmente ouviu, lembrando de uma coisa muito importante quando ela corre para a boca do bicho, deixando Lilith para surtar porque ainda vai matá-la se Luz morrer, mas lembrou que ele é um Stone Sleeper como aquele que viu no período Ectácio, que deve ter hibernado lá por milhares de anos e, como ela diz, eles gostam de carinho na orelha, a deixando muito orgulhosa que realmente estava prestando atenção. Enquanto Philip escrevia mais mentiras no seu diário, as duas exploradoras chegam montadas no Stone Sleeper e Luz manda a real querendo saber como aquela merda vai ajudá-lo a criar um portal para o mundo dos humanos. Só que ele se recusa, até porque aquilo é para outra coisa. Porém, pode trocar essa informação por um favor, vai que precise de mais sacrifícios. Por isso quebra o nariz desse corno e manda a Luz não se misturar com aquela gentalha, saindo de lá e falando que se aquele babaca conseguiu criar um portal, com certeza ela também consegue. E para terminar a viagem delas, aproveitam o resto do tempo para Lilith datar os balaustres da Era Edwardiana. No fim do episódio, Ida e Del conversam um pouco, em que Ida se sente extremamente culpada porque quando virou a besta coruja naquele flashback e acertou seu pai, ela o deixou cego de um olho e cortou sua mão esquerda, que treme até hoje, mal recuperada, e por isso ele nunca mais pôde esculpir nenhum outro talismã por culpa dela. Del não vê dessa forma, revelando que a Casa da Coruja, ou a torre da Casa da Coruja, era a antiga torre dele, e também que já considera o King o seu neto, mas entende que essa situação toda é muito complicada e que a relação dele se desgastou bastante nessas 2 décadas sem se ver. E mesmo não querendo aceitar as desculpas dele, oferece a ela uma semente de árvore de Palestran, está ajudando a Rainha Morcega a reflorestar a espécie para que no futuro alguém possa seguir o ofício dele. E está tudo bem deixar o passado no passado, entrando na Casa da Coruja para falar com o seu neto e mandando lembranças ao Albert ou Corujuão, porque esculpi-lo para ela é uma das lembranças mais queridas que ele tem. Chocado, porque eu não estava esperando que o pai da Ida fosse tão pacífico assim, em que Luz e Lilith finalmente chegam e elas têm sorte porque agora aquelas poças podem aparecer do outro lado do mundo e nunca mais aparecerão naquela enseada. Falando a Ida que o Philip é um babaca, mas a sua tia Maneira socou a cara dele e quando o Traste volta para a caverna, vemos que ele também usa talismã para ter energia, se curar ou sei lá o que, tem umas marcas estranhas em seu braço feito de glifos e diz que só precisa viver o suficiente para ver uma coisa, acionando aquele disco que parece uma linha direta para falar com o colecionador. Esse foi um episódio muito estranho, não pelo Philip ser um babaca, e sim por todo o lance do colecionador estar ligado ao passado dele, ao passado da Ada e de alguma forma ao mundo dos humanos. É muito estranho. Fora tudo que fez abrirem teorias para um monte de coisa, e ainda acho que o fato da linha do tempo ser única nesse universo vai ser um fator muito importante. Anyway, eu dou um 9.9 para esse episódio. Muita história do passado sendo contada e o último familiar da Ada aparecendo. Foi um episódio muito bem feito. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa análise atrasada também, tá? Perdão. E na semana que vem, provavelmente teremos o Hunter reaparecendo e usando o seu mais novo talismãzinho que eu escolhi. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, inscreve no canal caso você seja novo por aqui. Aqui tem um último vídeo que eu não sei do que é, comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo.